Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre experiência e conhecimento. É uma compilação de respostas e comentários que o James deu ao longo dos anos sobre esse tipo de questionamento, né, de confusão entre o que é experiência e o que é conhecimento. Isso é a base do Vedanta, né, porque o Vedanta estabelece que a liberação é dada pelo conhecimento. É um conhecimento. Aonde ocorre esse conhecimento? Ele ocorre no corpo sutil, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ele ocorre na mente. Então, uma mente bem aprumada, bem colocada, é fundamental para isso, embora não seja fruto do trabalho cognitivo da mente. Né? A gente vai vendo isso com cuidado. Então, a gente tinha parado aqui na página 34, se não me engano, onde a gente acabou chegando nesse tópico aqui. Despertar não se encarrega automaticamente do seu karma. Ou seja, despertar, né, iluminar, saber o que você é, não vai pegar o seu karma e reduzi-lo a zero. Né? O seu parábita karma vai continuar ocorrendo. Né? Mas a perda do sentido de fazedor e usufrutador vai eliminar o karma futuro, mas não esse que está ocorrendo. Então, uma pessoa não deve procurar isso achando que vai aliviar a vida, né? Vai anular o karma, principalmente as pessoas que têm o karma pesado, embora com o passar do tempo a vida fique mais leve mesmo. Mas não é prudente tentar estabelecer essa relação de causa e efeito. Né? Algumas vezes, né, o karma da pessoa ele não melhora, né? O parábita continua se desenvolvendo até chegar às consequências que tem que chegar, que tem que alcançar naquele momento. Né? Vamos ver como é que o James desenvolve isso. Pessoas iluminadas não querem o que elas não têm. Se elas querem algo, elas querem o que elas têm, o que equivale a dizer que elas são livres de querer. Né? Ou seja, elas não estão interessadas em querer. Né? Não é importante o querer. O querer movimenta desejos. E uma pessoa que está desperta para o que ela é, e isso já está bastante efetivo na vida dela, ela, na verdade, ela vai tendo um grau de satisfação tão bom com a própria vida que o querer, como ela entendia, né, que é um desejo que se coloca em movimento, indo atrás do objeto, no campo dármico, isso realmente desaparece mesmo. Não dá para dizer que um Jivamukta ele tenha um querer parecido com o Sansari. Não, não é. É completamente diferente. Né? É isso que ele está querendo dizer. Elas são livres de querer. São livres do querer. Se você é realmente o ser, não vai ficar agitado com a falta de dinheiro ou o tipo de trabalho que executa. Se você é iluminado, o que quer dizer? Se você sabe que você é o ser e isso realmente atravessou a sua vida, tomou conta da sua vida, você está satisfeito, entre aspas, com empregos ruins e sem dinheiro. Porque não há bom e ruim, uma vez que seus gostos e aversões foram neutralizados pelo conhecimento de quem você é. A felicidade não vem de uma atividade em particular, como o emprego. Né? É, de novo, aquela coisa que a gente está dizendo. Né? A autorrealização
né, que no fundo é motivada pela busca da felicidade ou pela busca do fim do sofrimento, o que um acaba se definindo negativamente em relação ao outro, né, a felicidade não pode ser obtida através de uma experiência, né, seja uma experiência mundana, seja uma experiência santificada, sim, né, de outras dimensões, seja um estado modificado mental, um satori, um samadhi, vários tipos de samadhi, né? A felicidade não vem daí, né? Você é a própria felicidade. Como é que a felicidade vai vir de algum lugar, já que você não é lugar algum, né? Então, ele está falando tudo isso para explicar como é que essas flutuações e condições do meio realmente não interferem com aquele que sabe quem é. Não interfere mesmo, né? Um pouco de frustração pode até ocorrer, mas não quer dizer que a pessoa vai ficar perturbada com uma coisa dessa. Se você tiver o emprego certo, assim, e você não sabendo quem você é, né? Se você está em busca da felicidade, se você tem o emprego certo, você vai ficar infeliz por alguma outra razão, caso você não saiba quem você é. O emprego errado apenas deixa às claras a infelicidade que há em você. Você não pode esperar que o mundo lhe dê o que lhe fará feliz. Ele dá o que você precisa e você tem que achar felicidade em si mesmo. Como é que você acha felicidade em si mesmo? Sabendo que você é a própria felicidade. Sabendo que tudo que você chamava de aquilo me faz feliz era apenas você colorindo com as cores da felicidade de você mesmo esse monte de objetos que aparecem na frente da gente. Sejam os objetos sencientes, sejam os objetos insencientes. A gente que colore isso tudo. É por isso que, diante de cada objeto, as pessoas têm reações tão diferentes, né? É uma coisa bastante interessante. Todos esses questionamentos, você pode encontrar a extensão deles e as consequências dele olhando simplesmente como é a vida cotidiana, né? A vida lhe dá o que você precisa. E o que é que você precisa, na verdade? O que você precisa, na verdade, é o que o campo dármico precisa, né? Isso às vezes dá uma confusão no buscador, ou então no indivíduo que já se assentou no Vedanta, por exemplo. Dá uma certa confusão, né? Na verdade, esse você de que a gente trata, o campo dármico nunca olha você como um você isolado. O campo dármico olha você como ele mesmo, o que é óbvio também, né? Então, o campo dármico vai lhe dar para você o que esse você precisa. Em última análise, vai dar para você o que você precisa para fazer o seu papel adequado no campo dármico, sendo um elemento do próprio campo dármico. E entre essa poeira toda, você vai ter que achar felicidade em você mesmo. Você tem que procurar realizar o que você é. Como? Nesse caso aqui, usando as escrituras e a orientação do Vedanta, né, que é um sistema muito sólido, né, testado ao longo de milênios. Então, esses vários enganos que as pessoas têm, o Vedanta ele vai te dar um antídoto para todos eles. Você que vai ter que encontrar onde você está e aplicar o antídoto certo. Ninguém pode ver por você. O mais difícil é ver. É ver o quê? O que você é? Não. É ver o que obstaculiza saber o que você é. Isso só depende de você, né? Deus Ishvara não vai ver por você. O guru não vai ver por você. Você pode ser auxiliado, mas você que vai ter que olhar as coisas que têm que ser modificadas. E é com base nisso que você pode aplicar o Vedanta, né? Quando no Vedanta você encontra algo nas suas concepções que está em desacordo com o Vedanta, como é que a gente faz? Você, mesmo que tenha um apego muito grande por essa visão particular, o Vedanta ele faz o seguinte apelo: para que esse método dê resultado, você vai deixar, né, de lado, pelo menos temporariamente, essa sua concepção
e substituir pela concepção sugerida pelo Vedanta. É claro que isso pode demorar um tempo, então a pessoa ela não tem como esperar um resultado, como ela esperaria um resultado das visões dela. Na verdade, ela está trocando, né, todo um sistema que produz obstáculos por um sistema que cria pensamentos úteis e conducentes à verdade. Então, é o que Nisargadatta Maharaj dizia. Tem pensamentos que são úteis, embora a grande maioria deles seja inútil. Mas há ideias boas, há pensamentos bons? Claro, é evidente. Toda vez que você está vendo uma investigação como essa que o James está fazendo aqui, ó, falando da felicidade, isso aqui é um direcionamento de pensamento bastante útil. Pode ser útil para a pessoa que lê isso com cuidado. Ele vai falar uma coisa aqui que desagrada muita gente, mas é a mais pura verdade. Os seus gostos e aversões, dado pelas suas vássanas, confundem a sua mente. É só isso o que o Jiva consegue com seus gostos e aversões. Ele fica com a mente flutuante. A mente dele pinga entre os gostos e as aversões, né? E a pessoa vê isso até na própria atividade mundana dela. Uma pessoa que fica muito sujeita aos gostos e aversões dela não consegue nem se concentrar direito no trabalho dela, não consegue se concentrar no que ela está ouvindo, não consegue se concentrar no que ela está fazendo. Então, na verdade, deixar que a mente simplesmente flutue de acordo com os gostos e aversões, e dizendo, assim como outras pessoas, que aquilo define a si mesmo, né? Define, a pessoa é definida pelo gosto e aversão, apenas vai deixar a sua mente flutuante. É o máximo que ela pode fazer, é ficar fazendo o foco pular entre gostos e aversões. Esse foco saltitante para a autoinvestigação, ele é talvez a pior coisa que existe, né? É muito ruim, ele não ajuda a investigação e ele é capaz de retirar qualquer comprometimento com a equanimidade que esse investigador possa ter, né? Ele vai falar aqui especificamente da vida espiritual, mas qualquer vida, seja espiritual ou mundana, é basicamente gerenciar os seus gostos e aversões para que eles não te imobilizem, né? Se o conhecimento do ser não os gerencia, então você tem que gerenciá-los por conta própria ou sofrer, né? Se esse conhecimento do ser ele não chegou ao ponto de tornar essas vássanas que estão fomentando esses gostos e aversões, se ele não chegou ao ponto de deixar essas vássanas inoperantes a ponto delas não te influenciarem, né, então quem vai ter que gerenciar isso é você mesmo. Tem o livro do James, que é o Yoga das Três Energias, que basicamente é gerenciamento dos gostos e aversões, como? Através do conhecimento dos gunas, Raja, Sattva e Tamas, né? Então, ele ensina a pessoa a usar esses gunas para que ele possa gerenciar os seus gostos e aversões. Agora, por outro lado, se você sabe que é o ser, não há outras pessoas, há apenas o ser. As outras pessoas, na verdade, são você. Então, enquanto serve a elas, você está servindo a você mesmo, sem gerar nenhum karma. Na verdade, você está se livrando do karma ao fazer isso. Despertar não resolve todos os problemas. O reconhecimento de que você é o ser é o começo, porque isso vai ter que ficar estável, né? Então, o conhecimento do Vedanta ele serve para quê? Ele serve tanto para lhe dar o conhecimento indireto, de modo que você fique nesse conhecimento indireto, né, e fique conducente à revelação de que você é o ser, ou quando, né, você já entendeu, já compreendeu plenamente que você é o ser, mas há flutuações em decorrência das vássanas. Então, existe um trabalho a fazer, mesmo quando ocorre o reconhecimento e não há estabilidade. É muito comum isso. Ocorre o reconhecimento, a pessoa realmente entende que ela não é uma pessoa que só há ser, mas ela flutua. Por quê? Porque as vássanas, né, que fazem ela flutuar, notadamente aquelas de caráter rajásico e tamásico, ainda estão influenciando ela.
a investigação tem que continuar. Aí ele continua aqui, é somente o começo. Né? Despertar deixa você ciente da irrealidade do mundo. Né? O mundo não tem realidade própria, é isso que ele está querendo dizer aqui. E faz você entender que é algo além, mas não cuida do seu karma aqui. Você vai ter que aprender a fazer isso sozinho. Talvez você pensasse que ao despertar tudo fluiria suavemente. O dinheiro viria, coisas interessantes para fazer, pessoas boas, nenhum problema, etc. Isso é uma questão que ela é muito comum nos círculos espirituais que trabalham com o despertar. Né? As pessoas acham que despertar significa o que elas entendem por abundância na manifestação. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Mas não é assim. O seu karma, suas vássanas, não sabem que você está iluminado. O karma é impessoal. Ele não se importa se você está iluminado ou não. O campo dármico vai continuar seguindo as suas regras. Portanto, você tem que encarar o seu karma e trabalhar nele. Aí vem a pergunta, como é que eu sei o que eu vou fazer? Investigando. Você vai ter, você tem vários recursos do Vedanta que permitem a você investigar, né, mesmo com o conhecimento indireto, é aquele onde a pessoa não trouxe aquele conhecimento para ela, aquilo não está claro ainda para ela está com conhecimento indireto, mas mesmo assim tem muitos modos de investigar e atenuar o impacto desse karma. Né? Se você for espiritualizado, continuará animado, vai trabalhar o seu karma com a atitude de karma yoga e estará em paz. Se resistir ao karma, será muito mais difícil suportá-lo, porque aí você já sabe que você não é uma pessoa, mas o karma vai continuar atuando em você, como um ponto focal no campo dármico. Não tem jeito. O campo dármico é impessoal. Ele, a gente pode dizer que, no fundo, ele não se importa com o fato de você ser iluminado ou não. Né? Ele vai continuar regendo aquilo ali do jeito que sempre é regido. Né? São leis automáticas, né? de resposta e de reação. Né? É uma ação e uma contra-reação. É assim que trabalha o campo dármico, ele é impessoal. Então, quem é que faz as ações no campo dármico? É o sistema impessoal, que trabalha através do karma. A gente pode dizer que as três forças, né, rajas, tamas e sattva, é que fazem esse campo dármico rodar. A ilusão de que há um agente é que faz o jiva achar que ele é que está agindo. Mas se você for prestar muita atenção nos seus modos de pensar e de agir no de outras pessoas, você vai ver que fundamentalmente eles são automáticos. Quando você nota esse automatismo, você está notando o quê? Que o campo dármico trabalha por si mesmo. Né? Às vezes a pessoa acha que ela tem um pensamento muito inovador, ela descobriu uma coisa muito interessante. Não é nada disso. Né? Não é nada disso. Aquilo ali são apenas programas que já existem no campo dármico há eras incontáveis, e a pessoa está só reproduzindo isso. Então, eu fico pensando por que o James escreveu isso. Ele descreveu isso porque essa ideia de que você se ilumina e sua vida fica resolvida, né, enquanto jiva, é uma ideia muito vendida por aí. E não é verdade. Né? Não é verdade. Varia muito com a pessoa. É o que ele disse aqui. Se você é um cara bem espiritualizado e já está nisso há muito tempo, né, isso para você vai ser ótimo. Mas se isso ocorre e você é uma pessoa muito rajásica, muito tamásica, você vai ter que dar um duro ainda, até estabilizar isso de um modo adequado. Depende, então, da pessoa. Ah, então uma pessoa muito rajásica e tamásica pode despertar? Pode, ué. Não tem regra. Mas se isso ocorre, ela certamente vai ter um bom trabalho a fazer. Ela vai ter que anular, provavelmente, vásanas, né, de origem rajásica e tamásica profundamente vinculativas. Mas o Vedanta tem também remédios para isso. Né? A pessoa pode aprender a aplicar o Karma Yoga, ela pode desenvolver uma devoção dual, se ela tiver aptidão para isso.
né? O bom da devoção dual é que ela estabiliza suas emoções, porque você fica unifocado. Você não fica com o foco espalhado entre desejos e aversões. Você fica unifocado. Então, mesmo para a pessoa que reconheceu que é o ser, desenvolver uma devoção não dual pode ser útil? Pode, depende da pessoa. O investigador que tem que ir vendo isso tudo nele mesmo. Ele vai investigando, vai vendo a orientação dada pelo professor, vê como é que está isso nas escrituras e ele vai se estudando para ver qual o melhor modo dele lidar com tudo isso. A meditação também pode ser útil, né? Uma repetição de nomes de Deus pode ser útil, né? As diferentes técnicas de meditação podem ser úteis. Mas a verdade é que vai ficar mais fácil compreender para essa pessoa por que ela está fazendo isso, né? E então não fica uma devoção cega, não fica uma meditação pela meditação, tudo fica inserido no contexto maior, que é a pessoa saber quem ela é e está flutuando. Eu sei quem eu sou, mas eu estou flutuando. A vida não está me trazendo o que eu quero. Então, se essa pessoa diz que ela sabe quem ela é e a vida não está trazendo o que ela quer, a coisa para ela ainda não está muito clara, né? Ela tem que investigar bem. Provavelmente ela tem vássanas que fazem ela achar que ela é um agente, que ela é um usufrutador, quando na verdade isso tudo ocorre no campo dármico, não é nela ser, né? Ela como ser não é um usufrutador, né? Não tem nada que usufruir, o ser não tem nada que usufruir, né? Ele já sabe de si. O ser não age, né? O ser não tem ação, porque as pessoas agem em busca do que querem. Por que o ser vai agir? Né? Então, se a pessoa tem essa dúvida, ela tem que pesquisar bem e ela tem que ir trabalhar essas vássanas para que ela compreenda a importância do que ela descobriu. Eu descobri que eu sou o ser. Muitas vezes a pessoa não percebe a importância disso e nem como isso vai impactar a vida dela toda. Então, ela precisa de tempo, né? A gente nunca deve saltar do ônibus da investigação antes do tempo, né? Muitas pessoas saltam e depois elas têm que voltar para ir remendando as coisas que ficaram em aberto. Isso é muito mais comum do que a pessoa imagina, especialmente aqui no Ocidente, né? Onde a gente tem uma sociedade excessivamente voltada para o ego individual. Por isso que ele diz aqui, se você for espiritualizado, continuará animado, né? Porque uma pessoa espiritualizada, verdadeiramente espiritualizada, o que a gente entende? Que ela tem desapego suficiente. Você vai trabalhar o seu karma com a atitude de karma yoga, trabalhando conforme o campo dármico, e estará em paz. Agora, se você não for espiritualizado, no sentido que o James coloca aqui, e tiver ainda, né, pressionado por essas vássanas rajásicas e tamásicas, aí certamente vai ocorrer uma resistência. E, portanto, vai ocorrer um sofrimento, mesmo a pessoa sabendo quem ela é. Por que ocorre isso? Porque não está claro para ela as consequências do que ela descobriu. Então, algumas pessoas é muito rápido, outras a coisa vai um pouco mais lenta. É preciso ter muita paciência, mas uma vez que você sabe o que você é, você não tem como voltar atrás, nem que quisesse. E quem sabe o que é, não quer voltar atrás mesmo, né? Isso aqui é muito delicado, tem que ter cuidado com essa ideia vendida por aí de que despertar vai resolver a vida do seu jiva. Quem resolve a vida do seu jiva é o campo dármico. Isso tem que ficar extremamente claro. Sabe por quê? Porque quem sempre resolveu a vida do seu jiva foi o campo dármico, mesmo quando o seu jiva achava que era uma entidade independente. Né? Tudo o que a gente vê aqui é meramente uma constatação do que sempre foi. Correto? As pessoas que tiverem dúvidas podem me interromper a hora que quiserem, em qualquer momento. Então, se alguém tiver algum comentário a falar sobre isso que está aqui, né, o despertar não se encarrega do seu karma automaticamente, ou seja, tem trabalho a fazer, pode me interromper a hora que quiser. Eu vou continuando, né? Aí ele responde sobre essa ótica do ser, uma pergunta muito curiosa.
É humano ficar depressivo? É, é humano. Mas o que é ser um ser humano, né? É simplesmente humano ter um tipo suave de depressão quando há clima chuvoso e turbulento na vida? Essa é a pergunta de e-mail que foi enviada para o James. Aí ele olha da perspectiva do ser. Sim, claro que é humano, claro que faz parte da experiência humana, mas você definitivamente é um ser humano? Né? Ele está te fazendo uma pergunta da perspectiva do que somos. Né? É humano, tudo bem, mas você é humano? Aí a pergunta continua. O fato de alguém saber ou não quem realmente é não importa para os seus hábitos. Pois é, aí vem aquela coisa questionável, né? Importa e não importa. Depende de quem é que sabe quem é. Depende da composição de vássanas, como a gente falou um pouco mais acima. Importa e não importa. Se você sabe quem é, sua identificação com a entidade que pensa, sente, experiencia, sua identificação com o Jiva, com a personalidade, será quase completamente não existente com o tempo, conforme o ser neutraliza as vássanas vinculativas. Portanto, se depois de um tempo ainda houver uma identificação não reconhecida com a parte humana do ser, isso implica que o conhecimento do ser não se instalou, ou caso tenha se instalado, não está firme. É o que a gente falou lá em cima, um pouco antes. Então, vocês veem que isso é mais comum do que a gente pensa. Né? Ainda bem que a gente está aqui no estudo de Vedanta, porque o Vedanta lida com isso há milhares de anos. Então, ele está careca de lidar com essas variações todas que vão ocorrendo, né, com as flutuações das pessoas. Flutuar é normal. O que não é normal é a pessoa achar que, mesmo flutuando, o conhecimento dela está firme. Não, não está. Ela tem que buscar estabilidade. Né? Ele usa uma figura aqui que é aquela coisa do relativismo das palavras. Né? Vamos voltar para a frase aqui. Se você sabe quem é, a sua identificação com a entidade, né, experienciadora, pensadora, aquela que sente o jiva, será quase completamente não existente com o tempo, né? Conforme o conhecimento de que você é o ser neutraliza as vássanas vinculativas. Por causa de quê? Por causa da sua bem-aventurança, por causa do seu contentamento. Por causa do seu contentamento inerente a você mesmo, né, se isso realmente pegou na pessoa, essas vássanas vinculativas que estão envolvidas, né, com obter o que queremos para ser feliz e evitar o que não queremos, né, para fugirmos da infelicidade, esse tipo de movimento vai parando. Ele vai sendo substituído por um contentamento, uma alegria inerente a você mesmo. Não é uma coisa explosiva, é um contentamento, é uma bem-aventurança contínua. Tá? O conhecimento do ser, com o tempo, ele vai neutralizando esse tipo de vínculo com as vássanas. Vai neutralizando mesmo. Mas isso varia muito com a pessoa. Como a gente viu um pouco antes. É engraçado a gente ter falado isso antes, isso aparecer aqui agora, porque são dúvidas muito frequentes. Né? A pessoa tem que investigar. Isso de investigar é o que o Ramana Maharishi dizia, né? Que há trabalho a se fazer. As pessoas achavam, muitas vezes, infelizmente, elas achavam que aquele estado que ocorria nelas ali, que era uma mente extremamente satívica, era o ser. Elas estavam confundindo, né, o estado mental com o conhecimento de quem elas são. O Ramana reparava isso e dizia: não, vocês têm trabalho a fazer, vocês têm que olhar com cuidado essas flutuações e lidar com elas com o conhecimento que vocês estão compreendendo aqui. Né? Então, a pessoa ela tem que ficar muito atenta a isso. Né? Se ela está muito agarrada com uma coisa, com uma vássana, né? Se o foco dela está muito agarrado numa vássana, isso é como se fossem pegadas, rastros. O que esses rastros estão indicando? Que provavelmente tem um vínculo. E o que é um vínculo? É uma posição identitária.
você tem uma identidade com essa vássana. Muito embora o indivíduo saiba que ele é o ser, ele pode manter identidades. Ele tem que rastrear isso e anular com o conhecimento dele de que ele é o ser. Só quem pode trazer essas coisas à luz é o investigador. Ele pode trazer à luz isso. Na hora que a experiência ocorre, ele tem que estar disponível para essa experiência para poder ver o que está ocorrendo. Ver os bloqueios, a sua compreensão de que você é o ser, é o trabalho mais difícil e delicado que o investigador faz. Por isso que o Vedanta trabalha o tempo todo no corpo sutil e em que parte? Na parte do discernimento, do intelecto. Ele trabalha nisso para que, com o intelecto muito sutil, o seu Budi muito sutilizado, você possa detectar esses movimentos de pensamentos sutis na hora que eles aparecem no corpo sutil. É assim que eles são anulados. Eles têm que ser vistos. Ver essas vássanas é o mais difícil. O que você é não é difícil. O que você é um óbvio ululante. A pessoa vê o que ela é e diz assim, caramba, que coisa óbvia, como é que eu não vi isso antes? Isso é algo tremendamente escancarado. Como é que demorou tanto tempo? Mas o problema não é isso. Né? O que te traz problemas não é o que você é, que é livre de problemas. O que te traz problemas, especificamente em relação ao conhecimento do ser, são as ideias que você tem sobre o conhecimento do ser. Algumas dessas ideias são muito sutis. É por isso que o Vedanta trabalha continuamente com aquele processo de cancelamento. Né? Ele cria, ele para cancelar uma compreensão que você tem, ele lhe apresenta outra. Tudo isso deliberado, tudo isso com você sabendo o que está sendo feito. Você tem que saber o que está sendo feito. Depois de um tempo, como você substituiu, né, uma posição mental sua de compreensão que não era útil por outra útil, quando isso está assimilado, o Vedanta vai lá e anula essa outra. O objetivo do Vedanta é jogar você no silêncio que você é, né? Nessa vida pura que você é, na qual tudo emerge, sem a qual nada é possível. Esse é o objetivo do Vedanta. Por isso que ele trabalha chocando conceitos e anulando. É como se fosse um movimento dialético, até que a pessoa ela consiga realmente repousar no que ela é, né? Isso tem um nome que o Marcelo me falou outra vez, aí eu vi aqui. Eu até ia tentar falar sobre isso hoje, mas eu não tive tempo, porque eu encontrei um texto muito bom na internet de um grupo de Vedanta, que eles analisam como isso é usado em cada Upanishad. Olha que bacana. O nome disso é Adhyaropapavada. Isso é um método de contraposições, né? Então, qualquer conceito que reste aí, mesmo os conceitos vedantinos, eles podem ser úteis, mas eles não expressam a realidade. Sempre tem esse problema de você atribuir qualidade às coisas. Para algumas pessoas, a palavra consciência é quase sem atributos. Para outras pessoas, a palavra consciência carrega uma carga enorme, assim como a palavra Deus, né? Então, sempre que você notar que tem um conceito desse, que ele tem um peso muito grande em termos de qualidades para você, isso tem que ser investigado. Atmananda Menon, ele dizia que mesmo a ideia de ilimitação de Brahman, porque Brahman, traduzido do sânscrito, quer dizer o ilimitado, mesmo essa ideia de ilimitação, ela tem que ser anulada. Você tem que anular todas as ideias. Porque sabe qual é o problema? Se você não anula as ideias, você sempre traz o oposto delas. Quando eu falo de ilimitação, já vem junto com uma sombra a limitação, né? A gente está sempre trabalhando, né, com uma composição binária de opostos quando a gente está na manifestação. É alto, é baixo, é bom, é ruim, né? É ilimitado, mas e o limitado? Você, como precede tudo isso, tem que se livrar de tudo isso para se autodefinir, até que não precise de nada para se autodefinir, exceto o reconhecimento do que você é. Eu vou ler com cuidado essa página da internet que eu vi, e a gente vai falar um pouco mais sobre o Adhyaropapavada.
Porque se a pessoa entende isso, ela entende por que o Vedanta trabalha dessa forma. Né? Como as pessoas que estavam no Mandukya Upanishad do professor Lindo, tem uma hora que você chega no conhecimento, né, no entendimento de que, na verdade, não tem nada a não ser. Então, todas essas coisas que você dá nome e vê como agente, usufrutador, no fundo, no fundo, no fundo, não existem. Né? Não dá para dizer que elas existem. Aí o indivíduo diz assim, então não tem Ishvara, não tem campo dármico, não tem karma. Em última análise, é isso mesmo. Né? É o tipo de conhecimento final é esse, que só há ser. E isso é inexprimível. Você não tem como exprimir o ser por palavras. Isso aí ninguém nunca conseguiu. Eu tenho certeza absoluta de que isso é impossível. Absolutamente impossível. Então, o uso desse jogo de palavras tem que ser feito com muito cuidado. O investigador tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que saber como é que o Vedanta funciona. Se ele souber, vai ficar muito mais fácil para ele lidar com os obstáculos que ele está vendo. Tá? A gente vai voltar para isso em detalhe no encontro que vem aí na outra quinta-feira. Eu quero dar uma olhada com muito cuidado nisso. E quando isso não fica claro, às vezes o investigador ele não sabe como proceder. Né? Então, a gente continua aqui com as perguntas do rapaz. Né? Aí ele vai. O clima da vida vai deixar suas marcas e a tristeza ou a alegria irá simplesmente aparecer e desaparecer. Aí, de novo, o James, né, como bom professor, ele puxa de novo esse estudante aqui para o ponto de vista do ser. Sim, isso ocorre, eu concordo. Em quem ele vai deixar suas marcas? Ele está sempre perguntando para a pessoa: quem é você? Quem é você? É isso que ele está perguntando o tempo todo. Realmente, ele concorda com tudo isso. Né? Mas ele toda hora ele pergunta: tá, mas quem é você? Quem fazia muito isso é o Nisargadatta, né? Ele ouvia e trazia tudo para o ponto de vista do ser. Tá certo o que o rapaz aqui está dizendo, né? Mas em quem ele vai deixar marcas? Em última análise, em quem? Quem é você? Quem é esse que está falando do jeito que você está falando? Eu sou quem eu sou, liberdade, amor, que sempre será. O resto será levado para renascer em algum lugar, em algum tempo, em alguma forma. É verdade, mas parece que esse conhecimento não tirou as suas dúvidas. Você continua com dúvidas. Às vezes a pessoa ela compreende, né, através do conhecimento indireto que ela é consciência. Mas isso precisa ser realizado. O conhecimento indireto ele é um conhecimento dado por palavras. É um conhecimento onde o conjunto dos pensamentos inúteis é substituído por uma outra série de pensamentos úteis, conducivos, favoráveis. Depois, esse conhecimento indireto vai ter que ser deixado de lado também. Né? Então, muitas vezes, a pessoa está com conhecimento indireto e ela fica um pouco confusa. Ela acha que é aquilo que ela está vendo, então ela se define. Né? A gente vai entrar numa conversa muito estranha aqui. Ela vai dizer assim: mas acontece que eu tenho duas ordens de realidade numa realidade só, essas coisas não deveriam estar acontecendo, uma realidade é sati, outra é mitya. No conhecimento final, você não tem a menor ideia dessa separação de espírito e matéria. Isso é pura mentalização do intelecto. Ele trabalha com isso por um tempo porque isso é útil. Mas depois você não consegue separar, é uma realidade não dual. O que quer dizer uma realidade não dual? Quer dizer que é uma realidade que ela não corresponde à sua visão habitual da realidade, que é a visão sempre de um observador diante de um objeto, ou observar no meio. Né? É um conhecedor, o conhecido e o conhecimento. É um que sente o sentir e o sentimento. É aquele que fala do espírito através de palavras, focando uma experiência espiritual. Não. No conhecimento final, tudo isso some. A ideia de espírito e matéria some também. Não faz sentido mais isso. Atmananda Menon dizer que você tem um ponto em que você começa a olhar em volta, você só vê eternidade, mesmo naquelas coisas que estão perecendo.
não tem mais relevância. Você só vê a verdade mesmo. A verdade é que só é eternidade, né? Ver as coisas perecidas é apenas deter o olhar numa irrealidade, porque não tem existência própria. É desse olhar que o Vedanta e qualquer outro meio de conhecimento tenta retirar você, tenta tirar você desse olhar, condicionado o quê? Pelos inputs sensoriais, né? E o trabalho da mente nesses inputs. Então, o conhecimento, quando a pessoa para de se perder nessas questões aqui, quer dizer que o conhecimento tirou suas dúvidas. Ele respondeu às dúvidas? Não. Você abandona essas dúvidas porque elas não têm sentido nenhum. Elas não fazem sentido, porque a realidade não dual não tem como ser explicada. Então, essas dúvidas caem por si. Elas são elucidadas pelo fato de você saber que você só está vendo você o tempo todo. Você não tem como dizer o que é, mas você sabe que é você. Né? É isso que ele está querendo dizer. O conhecimento não tirou todas as suas dúvidas. Não está claro que você está vendo só você quando você está fazendo essas perguntas aqui. Eu sou quem eu sou, liberdade, amor, tudo bem, que sempre será. O resto, que resto? Não tem resto. Né? No fundo, não tem resto nenhum. O resto que ele está dizendo é ele mesmo. O resto será levado para renascer em algum lugar, em algum tempo, em alguma forma. Me parece que são trechos que ele está tirando de um mesmo e-mail, né? Desse que começou aqui, falando que a depressão é uma experiência realmente humana. Sim, mas quem está perguntando isso, quem sabe dessa pergunta é humano, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente está falando? Esses tópicos têm um pouco a ver com o que o professor Arlindo tocou, né, nessas aulas do Mandukia. Isso a gente chama da visão ajatavada, que é quando se vê definitivamente que só há ser. É isso que o Atmananda Meno estava dizendo, né? Só há eternidade. O que ele está querendo dizer? Eu só vejo ser. Mesmo nas formas se decompondo, só há ser. Não há nada contrário a você ver uma forma se decompondo e dizer que o ser que elas não estão no ser também, né? O Vedanta faz uma investigação dessa. Ele diz assim: por que eu estou te ensinando a você olhar o seu veículo energético? Porque é o seu veículo energético que mantém o seu corpo vivo. Quando o corpo morre, né, a consciência continua, o ser continua pervadindo tudo aquilo. Aquilo é ser, o cadáver é ser também. Né? O corpo morreu porque o seu corpo energético foi ejetado do corpo físico. Então ele não tem mais como manter os pranas em atividade, ele morre. Mas continua sendo tudo consciência, um cadáver, né, um anjo translúcido, um trovão, uma bomba atômica, uma criança, uma mãe, um bicho, uma pedra. Tudo continua sendo consciência, ser. É essa dúvida que tem que ser retirada. Tá? Tem um comentário de um mestre Zen, eu esqueci o nome dele. Ele dizia que basta você ver uma pequena separação para sua mente parar no inferno. Na linguagem que ele usava da escola dele, que eu não sei qual é. Que separação é essa? É de dizer que tem você, ser, e tem mais alguma coisa fora isso. Ou é a mesma coisa, dizer que só tem Deus. Ou a mesma coisa, dizer que só tem ser. Ou a mesma coisa, ficar em silêncio, né? Porque não dá para exprimir mesmo. Sempre que você vê alguma separação, você tem que ir atrás dela e tem que investigá-la. Ah, mas isso não tem a ver com consciência. Como é que você sabe? Né? A consciência não pode estar aí. Não, a consciência não está em lugar nenhum. Todos os lugares estão na consciência. Você tem que procurar ir eliminando essas flutuações todas. Onde houver essas dúvidas, quer dizer que tem que dar uma firmada. Alguma coisa não bateu aí, não ficou. É que nem aquela frase que o Timayananda respondeu para um discípulo, né, que ele disse assim: eu não consigo aprender o Gita, porque eu já atravessei o Gita, né, de cabo a rabo várias vezes. Aí o Timayananda disse: sim, mas quantas vezes o Gita atravessou você?
né? O que ele estava querendo dizer? Que ele estava lendo o Gita com a visão dele, com o modo como ele estava compreendendo o Gita. Né? Ele não estava deixando aquele livro, através das escrituras, né, dos professores, atravessarem ele, trazerem uma nova visão para ele do que ele é. Então, tem que ter uma insistência nisso. Apareceu uma dúvida, apareceu uma divisão, ela tem que ser investigada. Se ela te inquieta, ela tem que ser investigada. Se você está agarrado numa vássina do seu personagem, né, onde essa vássina deixa de ser uma preferência e vira um vínculo, onde o seu foco mental está sempre ali, isso tem que ser investigado. Você é um investigador, você é aquele que está trafegando nos ambientes sutis da mente, né? Tá se treinando para isso. Ou, o que dá no mesmo, está sendo treinado pelo campo dármico para isso, para enxergar sutilezas, as quais a gigantesca maioria das pessoas simplesmente não está interessada. Né? É um tráfego meio solitário esse, porque só você pode ver. Não tem outro, ninguém pode dar a visão para você. Ela tem que baixar aí. E só você pode remover esses obstáculos todos. Né? Alguém tem alguma dúvida para falar, para colocar sobre isso? Eu vou continuar avançando, né? A gente aqui trabalha desse jeito. Qualquer dúvida de qualquer coisa, interrompe o momento que for, tá? Qual é o meu destino? Pois é, tá vendo? É uma dessas perguntas que estão cheias de dúvidas. Qual é o meu destino? Você ser não tem destino nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Como é que você tem destino? Todos os lugares estão em você. Como é que você teria destino? Destino para cumprir o quê? Né? Aí o James continua, tá? No fundo, né? Toda a busca do ser humano é pela felicidade, né? Qualquer cultura, qualquer panteão mítico que você entre, de qualquer cultura, vai ver o panteão nórdico, o indígena da América do Norte, da América do Sul, o grego, o romano, celta, o oriental, seja lá o que for, o que você sempre tem como centro da coisa ali? É a felicidade, sempre, né? Então, é a busca pela felicidade, ou que acaba dando mesmo a fuga do sofrimento. É através dessa busca pela sua verdadeira natureza que você chega a essa tal dessa felicidade. Esse ícone da humanidade ao longo de eras, né? A felicidade constante. Como é que eu chego nela? Sabendo quem você é. Os seres humanos têm uma natureza superior, repara que ele está botando entre aspas, tá? Ele está usando um recurso didático aqui. Eles têm uma natureza superior e outra inferior. Tudo isso é didático. Embora, na realidade, nada seja superior ou inferior. É tudo que a gente está falando aqui. O sentimento que, às vezes, é inspirado pela figura de um mestre espiritual, pela leitura da escritura, pelo olhar de uma alma iluminada, pode invocar sua natureza superior como consciência. Né? Ele pode ficar com você até que seja realizado. Esse ser é sua verdadeira natureza, sua natureza mais elevada, entre aspas. E é o seu dharma, o seu dever, como investigador, buscá-lo. Né? A pessoa quer saber qual o dever dela como Jiva, nesse contexto que a gente está aqui. Buscar a si mesmo. A busca pelo ser é chamado Svadharma com S maiúsculo. Né? Swadharma é aquele dharma é, correspondente a cada Jiva, né? Qual é o meu Swadharma nessa vida? É X, é Y? É ser um professor, etc, etc, etc. Agora, o Swadharma de quem está procurando a si mesmo é um Swadharma com S maiúsculo. Né? Esse é o papel. É a isso que devemos nos dedicar. Né? É o nosso dever buscá-lo. Sua natureza relativa ou inferior, sempre entre aspas, é Frank. E sua vida, entre aspas, porque a vida não é dele, é constituída por um número de papéis que você, consciência, interpreta. Frank é seu Swadharma, sua natureza inferior, entre aspas, com um S minúsculo. É seu dever expressar o programa do Frank
e cuidar das suas necessidades, de tal forma que o desejo mais profundo pelo ser tenha a oportunidade de ser realizado e integrado. Uma vida sem uma busca efetiva pelo ser é uma vida postergada e insatisfatória. É através da busca pela sua verdadeira natureza que você chega à felicidade radiante e ao amor incondicional. Esse é o seu destino do qual você nunca saiu. A famosa volta dos que não foram. Né? Ninguém nunca saiu daí. A única coisa que nós fizemos ao longo de eras foi nos atulhar de um monte de coisas, devido à nossa inobservância, né? Devido ao fato de que realmente éramos bastante ingênuos, né? Levados aí pelas correntes do samsara. Então, nesse caso aqui, o seu destino é chegar, né, à conclusão definitiva de que você nunca teve destino nenhum. Você sempre foi o campo de saída e de chegada de você mesmo. Essa é a missão, esse é o Swadharma que o investigador deve procurar de modo insistente, né? Mas jamais a ponto de ficar saturado disso. Ele tem que saber, né? Como uma vez o Buda disse para um aluno, o aluno chegou para ele e disse assim: eu me dedico tremendamente às minhas práticas, por que que a realização não vem? Aí o Buda disse: ué, é porque você tem que tocar o instrumento com a afinação correta. Não adianta esticar a corda demais e nem afrouxar a corda também. A nota não vai sair. Então, o investigador também ele vai aprendendo, né, devidamente orientado pelo professor, orientado pelas escrituras, ele vai aprendendo a balancear isso. Agora, o grande macete para balancear isso é você ficar disponível, exercitar cada vez mais sua equanimidade, se olhar não como aquele que se julga um experimentador, mas aquele que conhece a experiência, porque aí você se livra dos vínculos com a experiência. Se livrar dos vínculos com a experiência é o primeiro passo para o desapego. Você tem que olhar o seu papel na sua vida como de um conhecedor, não de um experimentador. O que que o experimentador quer? O experimentador quer basicamente obter o que ele quer e evitar o que ele não quer. É isso que a gente entende no Vedanta por uma entidade experienciadora. É isso que a gente entende no Vedanta pelo samsara. A pessoa fica girando nessa roda o tempo todo. Eu quero ou não quero, eu quero ou não quero. O investigador, ele muda a natureza dele. Ele para de se preocupar com esses resultados da experiência e ele começa a ir atrás de compreender a experiência e como o corpo sutil dele está lidando com essa experiência. É através disso que ele consegue ver os obstáculos à realização do ser. Então, cabe ao investigador mesmo. Agora, tudo isso aqui é didático, né? É o que ele botou aqui. Os seres humanos têm uma natureza superior e uma inferior. Não é nada disso. Isso é didático, não tem natureza superior e inferior. Né? Então, a pessoa tem que compreender a didática do Vedanta, porque o Vedanta ele trabalha com palavra. Então, é uma didática que muitas vezes ela é muito delicada, né? Porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem de amarrar significados em palavras, especialmente esse linguajar ao qual a gente se refere ao ser, que, em geral, é um linguajar que fica muito abstrato com o passar do tempo, né? À medida que as categorias vão ficando cada vez mais abstratas, então tem que ter muito cuidado ao lidar com isso. Fundamentalmente, tem que saber o que está fazendo, tem que saber o que é esse método e como ele é usado. É isso que é o mais importante, tem que conhecer como é que isso aqui é usado, né? O James aqui, ele dá uma pista muito boa, né? O ser parece um objeto porque nos identificamos com o corpo. Como assim o ser parece um objeto? O ser parece um estado mental, o ser parece um satori, o ser parece uma experiência, uma epifania, o ser pode lhe parecer a representação de uma deidade. Por que que ele parece isso? O que que a gente está querendo dizer assim? Ele está parecendo um objeto para você, algo, né, à parte de você, né, visto por você, olhado por você, sentido por você, né?
por que isso ocorre? Essa é a pergunta da investigação mesmo. Isso ocorre porque há uma identificação com o corpo, ou pelo menos uma identificação com o corpo sutil, com o modo de pensar o mundo. Se você olhar para a sua experiência, traduzindo, se você estudar a sua experiência, se você investigar a sua experiência, só precisa considerar dois fatores básicos: você e os objetos que aparecem em você ou para você, incluindo o seu corpo e mente. Objetos não quer dizer objetos físicos exclusivamente. Inclui experiências e também as experiências subjetivas. Né? Por exemplo, uma interpretação. Né? Uma pessoa vai e interpreta alguma situação. Isso é uma experiência subjetiva. Outra interpreta de outra forma. Para ambas, elas estão diante de objetos, né? Cada uma com a sua interpretação subjetiva. A maioria das pessoas se identifica com o corpo-mente. Elas acham que ele é o sujeito, elas acham que elas são o sujeito, eu. Engraçada essa tradução. E ele, o sujeito, vou ver isso no original. Elas acham que ele é o sujeito, eu. Quando estão buscando o ser, parece que o ser é um objeto localizado em algum outro lugar, né? Daí vem até o termo de busca, né? Eu estou indo atrás do ser. Quando, através do ensinamento, se torna claro o que o ser é, a situação se reverte. O ser não aparece mais como objeto. O corpo-mente, que até aqui parecia o ser, o sujeito, se torna o objeto. Por que ele está querendo dizer que o corpo-mente até aqui parecia o ser? Porque o ser aparecia como algo traduzível para o corpo e a mente. É uma sensação, uma visão, uma experiência, uma descarga energética. As pessoas associam com isso. Então, quando elas tratam o ser como objeto, é porque elas estão se vendo como objeto, né? Elas estão personificando aquele objeto. Estão dizendo, não, essa mente, esse corpo sou eu. Então, naturalmente, elas vão compreender o ser através da capacidade de produzir dados que o corpo e a mente têm. Então, quando a pessoa está procurando ser em algum local, em alguma experiência, em alguma interpretação, ela, no fundo, ela tem aqui uma pista muito boa. O que isso está indicando para ela é que ela está tendo uma identidade, uma identificação com o corpo e a mente dela. E como é que eu me desidentifico com o corpo e com a mente? Sabendo que eles não podem me dar o que eu estou querendo. Essa é a principal motivação. Né? Não podem me dar felicidade permanente, contentamento permanente. Esse é o princípio da desidentificação. Essas dicas aqui, isso aqui, são autênticas investigações. É como se a gente estivesse sendo ensinado a olhar esses rastros. São rastros. Isso, quando a gente começa a investigar a nossa experiência e se esquece de, ou pelo menos não tem mais interesse em obter os resultados das experiências como a gente tinha antes, a gente começa a ver a experiência como algo indicando. Indicando o quê? Em geral, um obstáculo. Quando você estuda a sua experiência, você vai encontrar todos os obstáculos, todos eles. Antes, eles não eram visíveis, porque o seu objetivo não era detectar obstáculos, era usufruir da vida. Agora você está interessado em descobrir os obstáculos. Então, essa dica é fundamental. Se você está buscando ser como objeto, isso é um espelho para mostrar que você está se identificando com o seu corpo e sua mente. No caso de uma investigação muito cuidadosa, como leva o Vedanta, quer dizer que você está identificado com seus processos mentais. Né? Isso é muito importante. Eu vou falar uma coisa aqui que pode incomodar algum ouvinte. O Vedanta não precisa dos seus processos mentais.
né? Não precisa dos nossos processos mentais individualizados, das nossas personalidades. Nós é que precisamos trocar nossos processos mentais pelas alternativas que o Vedanta dá. Para quê? Para que o método funcione. É trocar um set mental inadequado por um outro set favorável à liberação. É usar a mente de um modo adequado. Todo esse set ele vai te conduzir para fora do interesse da experiência como algo que possa lhe dar o que você quer. E como é que ele vai fazer isso? Estudando a experiência. O estudo minucioso da sua experiência vai mostrar que você não tem como conseguir o que você quer pela experiência. Tudo isso vai vindo aos poucos. Aí ele tem aqui uma outra frase. Outro dia, esperando o ônibus e vendo os carros passarem, eu pensei que Maia significa que os carros não existem de fato. Mas então compreendi que não é o caso. Você pode explicar de novo o que exatamente é Maia? Ele não vai nem responder direito o que é Maia. Ele só vai dizer aqui uma coisa muito interessante, que não tem como você dizer que os carros não existem, porque você pode experimentá-los. Por outro lado, não tem como você dizer que eles existem, porque eles não têm existência própria. Aí bate exatamente no Mandukya Upanishad que foi visto, né? Então você tem que criar uma outra categoria, você está criando categorias aqui didáticas. Para quê? Para que a pessoa se desvencilhe dos obstáculos que ela construiu nela mesma, né? Aí ele diz aqui, os carros existem, não há dúvida sobre isso. Você não pode experienciar algo que não existe, mas eles não são reais, no sentido de que não têm realidade própria. Então, o Vedanta está substituindo duas categorias mentais suas, que estavam definindo o mundo, e agora está inserindo uma terceira. Antes você dizia assim, tem o real e tem o irreal, né? Na sua linguagem coloquial. Agora o Vedanta está dizendo assim, para nós, irreal é aquilo que não tem existência própria. Mas o irreal que não tem existência própria existe, porque ele é experimentável. Olha que interessante, como é interessante saber como é que esse sistema funciona. Eles introduzem essas categorias para quebrar as categorias sensoriais que nós introjetamos ao longo do samsara. Por isso que o Vedanta, às vezes, ele parece uma coisa completamente louca, inusitada, porque ele introduz categorias que vão quebrar a rigidez das categorias que a gente está usando. E são categorias que foram forçadas, foram condicionadas pelo uso sensorial. Né? O uso sensorial é aquele que afirma que você está aqui e as coisas estão lá. A pessoa diz, não, eu tenho certeza, eu estou aqui e está lá. Sim, como experimentador é isso mesmo, você está aqui e os objetos estão lá. Mas quem é que diz que você é o experimentador? Né? A questão é essa, é em cima do experimentador. Quem é o experimentador? O que o experimentador está falando não está errado, mas o experimentador é real? Ele tem realidade própria? Ele existe por si mesmo? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, os carros existem, mas não são reais. Você experiencia a irrealidade. É interessante meditar sobre essa frase. O que eu experiencio é o irreal. Isso significa que esses carros aparecem apenas por um curto período de tempo em você, consciência. Então eles vão embora. Você existe é real, porque você nunca deixa de existir. Mas esses carros, sim. Qualquer coisa que tem começo tem fim. Mas aquele para quem uma experiência em particular se apresenta, tem você, consciência, a luz da qual Jesus dizia, vós sois a luz que ilumina o mundo, vós sois a luz do mundo. Né? Para essa luz única, você não chegou lá antes, não tem antes para você, não tem durante, não tem depois. Ele, né? Esse
essa luz para quem a experiência está se apresentando, nunca esteve no tempo para início de conversa. Lembra que Jesus dizia outra dessa? Dizia, antes que Abraão fosse, eu sou. Né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele fez essa brincadeira ali, ninguém entendeu nada. Né? Ele está querendo dizer que você está fora do tempo. Iluminação não é um tipo de experiência especial, é um conhecimento. É conhecimento do você que é real. Não a pessoa, não você aparente que tem começo, tem fim. Repara como você sabe que esse eu aparente teve começo, está durando e vai ter fim. Repara como você sabe que esse eu aparente vai morrer. Tudo isso é sabido de um ponto que não é definível. Você não consegue localizar o ponto onde isso ocorre, o ponto específico de você. O conhecimento que ocorre durante a fase de lua de mel com a sua vida espiritual, que é a fase das epifanias, que são muito boas, normalmente não é sólido. Não quer dizer que não haja pessoas que não atravessem epifanias e saem delas com conhecimento. Ele está querendo dizer que normalmente isso não ocorre. Quando a experiência acaba, as vássanas dormentes, por causa da potência da experiência, elas brotam de novo e a sua atenção sai do ser, que é a atenção em si mesmo, e volta para a mente. E quando a sua atenção cai na mente, de novo, com as vássanas emergindo de novo, você começa a pular de novo de um objeto para outro. A maioria dos gurus modernos são pessoas baseadas na experiência, tá? Que tiveram umas poucas epifanias não duais e imediatamente botam um anúncio declarando sua iluminação. Uma vez que conseguiram alguns seguidores, essas pessoas se veem numa enrascada. Por quê? Devido às vássanas não purificadas, o comportamento delas e os ensinamentos confusos contradizem sua alegada iluminação. A iluminação se vê na prática. Mesmo se uma pessoa autodeclarada iluminada perceber que ela ou ele se precipitou, é quase impossível admitir isso, pelo medo de parecer tola. Consequentemente, essas pessoas param de crescer espiritualmente, elas não se aprofundam na visão que elas tiveram. Alguns reconhecem isso, né, como Andrew Cohen, que foi discípulo de Papaji, ele reconheceu isso. Mas não é comum, não. Uma vez eu perguntei para um Swami, eu perguntei para ele sobre ensino. Aí ele disse assim, ele disse que é tudo muito corrido. Ele disse que a pessoa que tem o vislumbre, né, se um dia for para ela falar alguma coisa, vai demorar muito tempo, porque ela tem que sedimentar aquilo. Isso demora. Você precisa de tempo para a coisa assentar, porque você vai estar lidando com essas vássanas, né, que estão de novo atuando. Isso demora. Você vai lidar com as vássanas, não é pensando sobre elas, é quando elas estão ocorrendo. Às vezes a pessoa acha que ela vai lidar com as vássanas pensando sobre as vássanas. Não, pensar sobre as vássanas, que vai resolver as vássanas pensando sobre as vássanas, é uma vássana também. Não, isso não vai resolver, não é assim. Né? O investigador ele está tão disponível para a experiência que ele detecta a vássana, e aí sim, aí ele faz o match. Ele vê a posição dele como consciência, né? Ele assume a posição dele como consciência, em detrimento da posição dele anterior, que era a posição identificada com Jiva, aquele que está sujeito às vássanas. A investigação ela é feita no momento que a experiência vai ocorrendo, essa investigação em cima das vássanas. Senão você corre o risco de ficar pensando sobre vássanas, o que é uma outra vássana. Um grande problema com a visão experiencial é a crença de que tudo no plano relativo, que é o plano do ser aparente, olha como é que ele está falando de Nietzsche, o ser aparente, cessa e a gente acaba entrando, quando a iluminação ocorre, no tipo de estado de animação suspensa. As pessoas acham que é como se elas entrassem num transe, né? Não é isso. O estado de vigília continua. Não é um estado alterado mental. Não, o estado de vigília continua.
Entretanto, o ego continua a se modificar, né? Porque ele se modifica com a experiência, crescendo esperançosamente o quê? Com a visão experiencial, com a experiência. Ah, isso ocorre com todo mundo? Não, não ocorre, mas em geral é assim que ocorre. A pessoa tem uma experiência espiritual, ela identifica isso com iluminação e ela, na verdade, ela está alimentando um ego espiritual, né? O ego vai se modificando com a experiência e fala: oba, eu estou chegando lá. É a velha questão que a gente vê nos meios espirituais: oba, estou quase chegando lá. Quando a constatação final é que nunca se chega lá. Essa é a grande armadilha, né? O ego espiritual vai se modificando, ele vai assimilando, né, o significado que ele está dando para aquela experiência espiritual. E ele pode ficar lidando com isso de um modo introvertido com a mente durante muitos anos. Ele pode ficar burilando isso. Olha, eu tenho que voltar àquilo, eu tenho que voltar àquele estado, né? Mas não é isso. Quando você se declara pronto, não há para onde você ir. Você fica preso em uma crença trazida pela sobreposição da natureza imutável do ser na natureza mutável do ser aparente. O que ele está querendo dizer? É que você está fazendo uma sobreposição do que você é em cima do mutável. Então você está vendo a realização como algo que você vai obter no mutável, através do mutável e como mutável, através de experiências. Por isso que ele disse que é uma sobreposição. São vários truques, né, mentais que Maia tem. É muito hábil, né? Uma jogadora espetacular. Se você não Oye, tiver, Alex, se você não tiver um bom mapa, existe uma possibilidade enorme de você se confundir com suas próprias projeções mentais sutis. Tem um risco enorme. Ah, isso ocorre com todo mundo? Não, mas o risco de ocorrer é muito grande. Oi, Henrique. opa, quanto a essa questão que você falou um pouco atrás, né, do irreal e do real, eu, eu não sei se não me ficou muito claro, né, é, de que de que quem experimenta o irreal, né, não sei, né, na verdade, quem que está tendo essa experiência, né, porque para meu entendimento, o real nunca pode experimentar o irreal, ou seja, a consciência, vamos chamar consciência, né? Depois do Hum, Manduque, podemos chamar de alguma coisa, né? Mas, digamos, a consciência não refletida, ela não, que ela é real, é, né? Ela não pode experimentar o irreal, só seria a consciência refletida que experimenta, né? Não com sei, queria certeza. ficar, se você pode explicar melhor isso aí. Com certeza. O que experimenta o irreal é a entidade irreal, experimentadora. Vamos É, entender o a que é consciência irreal aqui. refletida, Isso, com não sei. certeza. Ah, Que claro, claro. Não, a não. consciência refletida é que varia. Por que ela varia? Porque ela está incidindo no meio refletor, que é o corpo sutil, e o meio refletor varia por causa Ah, das claro, claro. vásculas, Não. né? Na verdade, por Uhum. causa dos gunas que ele varia, né? E essa questão de real e irreal, realmente as pessoas, uma confusão muito grande de existir e não ser real, as pessoas têm muita Isso. dificuldade com isso, né? Porque, É, como você colocou aí, né? Até Parmênides, um pré-socrático lá, ele já falava que para ser real teria que ser imóvel, né? Imutável, imóvel, né? Para ser real. Então, já fantástico, né? imóvel e imutável, né? Parmenides É, falava isso com, né? Então, para ser imóvel e imutável, pues, não pode estar dentro de Nietzsche. Aí acabou, né? Então, isso. ele coloca essa definição para ser real, né? E por isso, muitas pessoas, não sei se você já escutou, né? Às vezes escuto bastante isso, né? De, de mestres e demais, de que ele disse, eu não vou para nenhum lugar. Certamente, ele não vai para nenhum lugar, porque ele é imóvel, Nenhum né? lugar. Ele, ele, é. Não, tá certo, tá tranquilo. Com respeito ao karma, isso que você comentou aí um tempo atrás,
quando a pessoa desperta, porque esse negócio de despertar, eu diria uma coisa é a autorrealização, é um processo muito profundo esse negócio de autorrealização, né? Ah, sim, Porque, porque sim, despertar essas epifanias aqui e lá e despertar, muita gente diz que desperta, e tem, né? A gente passa por isso, mas você vê que o buraco é mais embaixo, né? A é, autorrealização é muito mais profunda, né? Agora, o karma, uma vez eu conversei até com o Arlindo, isso, eu acho que foi no seminário do carnaval, que o karma eu vejo ele, embora ele, geralmente a gente nem sabe como que isso se opera, né? Mas para mim eu vejo o karma como algo que, como se diz, uma atualização em tempo real. Ou seja, embora esse karma maduro, certamente pode ser inevitável, sei lá o quê, mas eu acho que é algo que é em tempo real, né? Ou seja, vai se modificando, vai se adequando, é como se fosse uma inteligência artificial que está se auto-atualizando a cada segundo, né? À medida que ela com, né? Eu vejo dessa forma, não sei se você tem essa visão. Ou seja, não é que você vai alterar o karma, necessariamente ou não, né? Porque a gente nem sabe isso, né? Mas eu acredito que isso, a medida que vai se dando esse processo, o karma também vai se, como se diz, atualizando, entre aspas, uhum, né? uhum, Dentro desse processo, né? Porque, uhum. né? Eu não sei qual é a opinião de você sobre isso, mas, embora, né? E outra coisa, quando você está nesse processo, o karma começa a não ter mais importância, né? Certo? Isso, esse aí que é o ponto. Esse é o ponto. Porque Não você começa a não começa, ter mais quando você importância. realmente É, não tem mais, vai perdendo importância, né? Vai perdendo muita isso, importância. Porque você vai fazendo, como se diz, você vai percebendo aquilo que interessa. Ponto, né? isso. Na questão de o que realmente te interessa, né? Então, não sei o que você acha sobre esse negócio do karma. Repito, né? Eu acho que tem karma que não tem como fugir, sei lá, a hora da morte, sei lá, um monte de karma. Mas tem outro karma que eu acho que vai se atualizando, não sei o que vocês acham. Vai, com certeza. Você lembra daquele esquema das vacinas? E você entra em contato com as vacinas, aí você tem uma reação consciente com elas ou inconsciente. Aí isso gera uma resposta, é como se fosse um upload que joga lá para o campo dármico, aí ele devolve. Se você teve Hum, uma interação claro. consciente com a vacina, a resposta vai ser diferente. Se você tem uma atuação inconsciente, o campo dármico te devolve a mesma coisa de sempre, até É, que o ciclo de inconsciência seja rompido de alguma forma. Mas é como se o campo dármico ele fosse um sistema que fosse se atualizando a cada dx de tempo, né? A cada intervalo infinitesimal de tempo, ele está se atualizando o tempo todo, né? Ele está sempre dando resposta. Agora, quando a compreensão fica clara, a gente entende que o karma da personalidade segue o seu caminho, né? Tem o parábita karma, né? Que é aquilo que realmente ocorre nessa vida, né? Agora, o karma futuro, por exemplo, o Agami Karma, ele fica interrompido, né? Porque você não tem mais a ideia de um fazedor, deixou de ver o karma como relevante, você entende o karma como algo que pertence à personalidade. Então, pelo Vedanta, você não teria mais aquele Agami Karma, né? O Agami Karma, aquele karma que vai espocar lá na frente, né? A interrupção se dá no reconhecimento quando se perde a noção de que se é um fazedor usufrutador, né? Você entende que tudo é operado pelo campo dármico. é, Essa que é a sim, ruptura. isso é, Essa é a ruptura. claro. É quando a coisa fica clara assim. Não, eu não sou fazedor, eu não sou usufrutador. Isso é desse jiva, ele é assim, né? E ele segue o caminho dele. É como você falou. O karma ele perde a importância porque a gente vê que ele cabe ao jiva e o karma do jiva cabe ao campo dármico, né? O campo dármico que vai É. entregando isso. Agora, E o agora ponto, muito não sei, interessante. eu acho que também uma coisa importante nesse processo, né, é de que é sinceridade absoluta, né, porque É, total.
Total. E cada dia, Total. cada momento que você vai, você é confrontado com ser mais e mais sincero, né? Nesse sentido de É, você, esse negócio das vasanas e é, demais. E se não tem sinceridade e coragem, é realmente uma coisa que cada vez a gente se vê confrontado com essa necessidade de ser totalmente comprometido com esse processo, sincero e corajoso, né? Porque realmente para detectar isso nessas vasanas, né? Mais ou menos sutil, mais ou menos grosseira, tem que ser muito. E quando se detecta, que aí vem, né? O negócio de você, quem que tem mais importância? O que tem mais importância? O mundo ou, né? Então, é, esse é um processo que é, aí fica muita gente para trás aí, né? Muita gente fica para trás. Isso é incrível, né? é por isso que tem aquela coisa, né? Afinal de contas, o que é que você está querendo mesmo, né? Porque é esse querer que É. vai te manter no trilho, né? É ele que vai É, te manter eu no tenho, trilho. eu não sei, crio, eu, para mim, eu sei, eu continuo usando muito, é uma frase de assim, quais são minhas reais intenções? É, Quais são, aí quando você se coloca essa pergunta, quais são minhas reais intenções quando pinta um, como se diz, um velcro, né, que se, alguma base, aí jogar essa pergunta, aí automaticamente como que dá como se diz, abrir o olho, né? Quais são minhas reais intenções com esse assunto aí? O que eu estou é. procurando? Isso, cada um, né, tem desenvolve, né? É investigar mesmo, cara. Fazer um laboratório da gente mesmo, né? Para ver o Isso, que funciona mesmo. É, isso. É usar o corpo sutil na função mais delicada que ele tem. Ele tem uma função que investiga ele mesmo, como se fosse um programa é. autorregulador, né? O corpo sutil tem isso. O Mas, Budi, como se, o é, intelecto mas não bem dá para se treinado. enganar, né? Hã? Às vezes, não dá para se enganar. Muita Não gente quer dá se para se enganar, né? enganar. Não dá. Não dá Dá, para você. não dá. É isso mesmo. Ah, legal, legal. Né? Tá joia, Henrique. Muito bacana isso que o Henrique falou, né? Você vê uma cultura diferente como a grega. Aí diz, o que é real tem que ser imutável, né? E imóvel. Aí como é que isso aparece a milhares de quilômetros de distância de outra, né? No contexto completamente diferente. É isso mesmo, né? É a sinceridade, né? Sinceridade absoluta consigo mesmo. Essa é a base do investigador. E com o passar do tempo, a noção dele de sinceridade ela vai se aprofundando um pouquinho mais, à medida que ele se aprofunda, né, em algumas vássanas mais sutis, porque é essas vássanas que ele vai confrontar com ele como sendo ser. Mas ele vai ver essas vássanas. Essas vássanas vão situar ele num ambiente de bem e mal, né? Então ele vai começar o investigador ele se acostuma a ver essa polaridade bem e mal no corpo sutil dele como algo inerente à existência humana. Ele começa a não ver problema nisso, no fato disso estar lá aparecendo no corpo sutil. Sempre foi assim. E ver isso reforça ele o que ele é. Ele é aquilo para o qual tudo isso está aparecendo. Por isso que se diz, ele também é além do bem e do mal, né? Porque ele comporta o bem e o mal. Com discernimento, ele comporta bem, ele lida bem com isso. Por isso que se diz que alguns dizem, né, que você é um espaço de ampla abertura e aceitação. Porque se eu investigo e chego numa vacina muito desagradável, né, e eu brigo com ela, eu estou criando uma outra vacina também. Então, não é para brigar com a vacina e nem tentar corrigi-la. É, sobretudo, para se investigar perante aquela vacina. Ou seja, afirmar-se como ser, ao invés de ser aquele sujeito às vacinas. Isso vai poupar muito esforço. E esse jogo de vacinas ele começa a ser visto como normal, regular, né? No corpo sutil. Mas é claro que quanto mais fincado no ser, né? Mais as suas vacinas vão expressar essa característica, né? Vão ser vacinas
não vinculativas, com preferências mais satívicas, né? Isso vai ocorrendo mesmo, ou alguma preferência rajásica mesmo, né? É isso aí, é sinceridade mesmo, como o Henrique falou, despertar, tudo bem, a pessoa vai lá e agora fazer como fez ali, né? Como fez aquela pergunta de Swami Chimayananda, né? Sim, você entrou em contato, né, com o Gita várias vezes, mas quantas vezes o Gita atravessou você, né? Quantas vezes você deixou o Gita atravessar você mesmo? Esse aprofundamento que está sendo dito aqui, né? Como é que o que você já removeu de obstáculo para que aquilo atravesse você mais plenamente? Aí varia, de acordo com a pessoa mesmo. A pessoa é uma pessoa estudando a si mesma, de um outro ponto de vista, do ponto de vista do ser. Então, não é uma introversão mental, tá? Uma vez eu botei até um vídeo do Swami Sarvapriyananda, da missão Ramakrishna, onde ele separa bem isso. O que é investigação e o que é introversão. Na introversão mental, o corpo sutil ele vai emitindo camadas de interpretação em relação a outras camadas já emitidas. Eu estou pensando sobre pensamentos, pensando sobre emoções, pensando sobre sensações. Investigar não é isso, né? Investigar é você se firmar como consciência diante de qualquer situação, inclusive diante de qualquer vássina. Então, vem aquelas vássinas que você não quer saber delas, mas você vai lá, elas aparecem, você detecta e você se firma como consciência e não como aquele sujeito às vássinas. É claro que, às vezes, fazer uma introspecção pode ser útil, né? Até para compreender outros links, outras coisas que você tem que olhar, pode ser útil. Mas investigar não é introversão mental, não é uma mente se dobrando sobre si mesma, concluindo sobre si mesma, não. É um choque de um conhecimento com a aparente experiência, né, de uma pulsão de Vassana. É isso que é investigar, é esse impacto entre um e o outro, o tempo todo. Não, eu não sou isso, eu sou consciência. Eu estou vendo isso de fora, quer dizer, eu estou vendo isso ocorrer em mim. Essa que é a investigação. Você se afirma como consciência em qualquer situação objetiva ou subjetiva. Mas é claro que o recurso aí uma terapia, tudo pode ajudar também em alguns casos. Né? Mas tem que guardar isso bem, tá, gente? Não é introversão mental. A investigação é você saber separar o que é real daquilo que é irreal. É isso, em cada situação, em cada objeto sutil, em cada objeto denso, em cada experiência densa, em cada experiência sutil, em cada experiência objetiva, em cada experiência subjetiva. Você está sempre separando o real do irreal. Você separa o real, você, daquilo que aparece em você, em última instância, como você mesmo, que é a visão final. Mas primeiro tem que arrumar a coisa. Como a gente está muito confundido com a experiência, primeiro tem que dar uma separação didática na experiência. Não é só didática, ela é funcional mesmo. Tá joia, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou parar por aqui, dado o avançado da hora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar também por e-mail, pelo WhatsApp, por qualquer outra via que vocês conhecerem, por Messenger. Tá joia? Eu vou até botar aqui como é que eu apareço no Messenger. Ó, apareço assim, ó. Aqui, eu botei aqui para todo mundo. Às vezes as pessoas me escrevem pelo Messenger, é assim, Alex Chaves. Então chegamos ao fim de mais um capítulo da história sobre aqueles que estão voltando para de onde nunca saíram. Né? Nosso lema é a volta dos que não foram. Então sempre vai ser assim, a volta dos que não foram. Nunca foram, nunca foram para lugar nenhum, nunca nasceram,
É o que Krishna dizia para Arjuna, né? Rapaz, aquela turma lá, nem eu, nem você, a gente nunca nasceu, ninguém tem como morrer. É aquilo ali mesmo, é exatamente aquilo ali, né? O Bhagavad Gita escancara o que é você ali de cara, de cara. Depois, como a Arjuna não entendeu, aí vem aquela instrução ali surpreendente no meio de um campo de batalha. Tá joia, gente? Então, no outro encontro, eu vou me deter mais, vou passar um tempo falando sobre esse método do Vedanta. Vou ver se eu consigo ver uma coisa bem clara, bem didática dele funcionando. Como é que uma categoria elimina uma sua e depois o próprio Vedanta cancela aquela categoria que ele apresentou. São essas justaposições aí, né, para eliminar os enganos. Até que só reste algo não só palpável, mas com o qual você se identifica totalmente e do qual você não sabe falar nada. Essa que é a grande verdade. E não tem como falar mesmo. Mas tá joia, gente. Então, a gente se encontra aí na semana que vem, se for o caso. Sempre assim, né? Se for o caso. Então, Marcelo, quando você quiser. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, a toda essa linhagem maravilhosa de professores e alunos. É isso aí, gente. Até a próxima. Boa noite para todo mundo. Obrigado, muito obrigado. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.